Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Casa da Betoneira. Hoje nós vamos trazer dicas importantes e manutenções especiais para determinados tipos de tambores. E é muito importante dar uma atenção para isso, porque nessa parte de manutenção, quando a gente faz manutenção, a gente se depara muitas vezes com tipos de tambores aí que são muito difíceis de se fazer manutenção. E aí tem muita gente que pergunta para mim: Bárbara, por que tu gosta tanto ali da Menegote? Primeiro que eu não ganho nada da Menegote por fazer isso aí, mas eu gosto muito do sistema ali, como a gente está conversando sobre tambor, o sistema de tambor da Menegote. A parte do fundo do tambor da Menegote, vocês estão vendo takes aí sobre o fundo do tambor. A gente tem uma facilidade muito grande de fazer algum tipo de serviço quando acontece algum tipo de problema. O tambor da Menegote é muito difícil de quebrar, mas nos momentos onde ele quebra, nos serviços em que a gente tem que fazer, ele proporciona, por causa do flange que tem em cima ali, daquela peça estruturada soldada no fundo do cone do tambor, ele proporciona uma facilidade muito grande e diminui muito a dificuldade quando se vai fazer aí um serviço, por exemplo, no cone fêmea do tambor. Vou dar um exemplo para vocês que pode acontecer e acontece muito em determinados pontos aí, quando o cara não dá muita atenção para a desmontagem do tambor e acaba desmontando pelo parafuso interno da parte do tambor da Menegote. E nós estamos falando da linha 400 litros, e quando eu citar as pequenas eu vou falar exatamente qual é que é a litragem. Então a gente consegue ver que na linha de 400 litros da Menegote, quando dá qualquer problema no cone do tambor, no cone fêmea e macho, digamos que o cliente vai desmontar a máquina e acaba desmontando por ali. Eu já falei em outros vídeos que não é para se desmontar por ali, porque pode acontecer de desmontando naquela parte ali, da parte interna do tambor, ele não fique firme de novo, encaixado o cone macho com o cone fêmea ali, e aí complica um pouco a situação, porque aquilo ali pode afrouxar e pode trabalhar entre os cones ali dentro. E essa trabalhada que se dá no meio ali, entre o cone fêmea e o cone macho, ele pode fazer com que se desgaste essa peça. E aí quando tu tem esse problema de desgaste na Menegote, tu consegue cortar uma aba que tem no tambor soldado, e tu vai ter na tua mão ali a parte do cubo só do tambor. Em outros modelos, como por exemplo da Moto 1000, a chapa toda é estampada junto, tu não tem nenhum lugar para cortar, que fique perfeito ali, que tu consiga chegar e montar ele no lugar de novo, porque o fundo todo é estampado, e daí tu vai ter que fazer uns recortes de qualquer jeito. Geralmente a gente faz um recorte meio atravessado para conseguir saber o jeito que o cara vai montar de novo no lugar, e aí nessa questão complica bastante a situação. Muitas vezes o cara tem que cortar num ponto maior, e a Menegote ajuda muito porque ela tem esse flange onde tu corta só em cima da solda e tu consegue deslocar aquela peça toda ali para te poder, por exemplo, botar no torno, refazer o assento do cone fêmea. Com o eixo fora tu consegue encher aquela parte do cone do eixo e refazer a usinagem ali, e depois montar no lugar certinho como tem que ser. Então tem coisas que a Menegote na parte do tambor ali ajuda bastante a fazer a manutenção. Esse vídeo é específico para a linha de manutenção, pensando que, como eu já falei em vários vídeos, a ideia é tu comprar uma máquina, quando tu for comprar, adquirir uma betoneira, comprar uma máquina que te proporcione manutenção. Então tu tem que ter o máximo de peças móveis e obviamente também ter a possibilidade de fazer uma manutenção de forma mais simples, mais correta, mais tranquila. Então nessa questão do tambor da Menegote ali, eu gosto muito daquela parte. O tambor que eu gosto mais ainda, digamos assim, do que a Menegote, seria o tambor da betoneira Horbach antiga, que tem um flange na parte superior e tem os rolamentos também, como a Menegote, do lado de fora do tambor, porém ele tem um flange aletado em cima do tambor, no fundo do tambor ali, com parafusos. Esse é um dos melhores tambores que eu, a meu ver aqui, eu consigo comparar com a Menegote, apesar de que o tambor da Menegote é um tambor muito bom. Aquele sistema de cone ali funciona muito bem e proporciona aí menos material, menor quantidade de material. Digamos que com relação à quantidade de material, a Menegote ficaria na frente. A Horbach antiga, uma coisa bem importante, gente, não tem a ver com a Horbach moderna. A Horbach moderna não tem nada a ver com a Horbach antiga. Não dá para comparar esses dois modelos. Eu tô comparando a máquina antiga. Inclusive eu vou deixar no card para vocês aí, o Lucas vai botar a análise dessa máquina Horbach antiga. Tanto a 220 quanto a 400 litros tinham aquele flange, vocês vão ver no vídeo, tá aqui do lado. É essa máquina que eu tô comparando com o tambor de modelo moderno da Menegote. Então tem que tomar bastante cuidado com isso quando vocês compram esses tipos de máquinas para trabalhar, que existem determinados tipos que tu vai fazer
fazer aí uma manutenção, e a manutenção vai sair bem mais cara. E o mais complicado ainda na linha que a gente tem aí de manutenção é que não existe muita gente que faz essa manutenção no Brasil, então complica muito mais a situação ainda quando nós falarmos de manutenção especializada. Na maioria das vezes o pessoal que quebra um tambor, por exemplo, ele vai quebrar o tambor, no caso da Menegote, se quebrar ali a parte interna, o cara desmonta aquela parte conforme eu falei pra vocês, corta ali no fundo e refaz tudo aquilo ali, ressolda, bota no lugar, faz reforço, tudo com ele fora. E aí se dá qualquer problema em outro tipo de máquina, muitas vezes tem que cortar o fundo do tambor na parte do tubo ali para poder fazer isso aí. Então aumenta muito o valor de se fazer esse tipo de manutenção. A Motomil é um tipo de tambor assim. A Roebuck moderna, a Eco e a profissional também são um tipo de modelo de tambor estampado assim, que complica quando ele aparece quebrado ou coisa assim. Nós temos aí o modelo de tambor da Fischer também, que também tem esse mesmo sistema, não é o mesmo sistema da Menegote. A CSM também tem um fundo de tambor reforçado, que é uma linha ali que briga muito com a Menegote, que tem um sistema diferente ali de cone também, porém ela não tem aquela parte superior que faz com que tu recorte aquilo ali quando tu vai fazer manutenção. Então, gente, uma coisa importante, eu não tô falando sobre qualidades das máquinas, eu tô falando sobre qualidade de tipo de serviço quando tu vai fazer manutenção, o que é mais fácil de se fazer manutenção. É por isso que eu cito ali a Menegote. E nas máquinas pequenas, muitas vezes a gente não tem muito acesso a isso, porque na máquina pequena, tanto da Roebuck 120, 150, como Menegote, como a CSM, nenhuma tem esse sistema que eu expliquei para vocês na linha de 400 litros. Então tem que ser feito um serviço mesmo de recorte e refeito o fundo ali. Só que na máquina pequena é bem mais fácil de se fazer, é menos custoso, menos trabalhoso, logicamente que em valor vai ser mais baixo também. Na parte das betoneiras 250 litros, eu gosto muito das betoneiras 220 litros antigas da Roebuck, é uma máquina muito boa, uma máquina que durou muito tempo, uma máquina que nós temos aqui, inclusive tem vídeos no canal falando sobre ela. É uma máquina excelente, porém ela já saiu de linha para dar lugar a 250 litros, que também não tem muito a ver com o modelo antigo da Roebuck 220. E aí nós temos modelos 265 da Motomil também, e aí os tambores são diferentes, né? Quando a gente fala de Roebuck, a gente fala daquele mesmo sistema que eu falei da 400 litros na 220, só que a proporção é um pouquinho menor. Aquilo lá é muito bom, só que não existe nas outras linhas das máquinas esse mesmo sistema da Roebuck na parte do fundo ali. As Roebucks antigas, gente, não dá para comparar com as novas, isso é bem importante. Então, quando se fala sobre manutenção, a gente tem que analisar esses pontos específicos aonde a gente consegue fazer de maneira mais fácil aí a manutenção dos tambores, principalmente, porque os tambores são o que trabalham com concreto ali, eles ficam mais finos, eles acabam quebrando, então isso aí é muito importante na hora da manutenção, e a gente consegue ver que existem modelos que são diferentes uns dos outros. Espero ter ajudado a cada um de vocês com mais esse vídeo, e a gente se vê no próximo vídeo.